Meu objetivo nesse vídeo é te mostrar que é possível você reduzir os seus gastos sem precisar mudar o seu estilo de vida. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E se você é o tipo de pessoa que já tentou se organizar financeiramente, mas achava que para isso você precisava cortar tudo aquilo que era importante para você, porque era supérfluo, e aí você acabou desistindo, porque realmente quem consegue viver com tanta privação. Não é isso que eu quero apresentar nesse vídeo, e sim estratégias que você pode adotar para conseguir continuar fazendo o que gosta, mas economizando um dinheiro. A primeira coisa que você precisa fazer é entender realmente o que é importante para você. Afinal de contas, aqui a gente vai falar de você continuar comprando e fazendo o que você ama, sem gastar tudo que você tem. Então, para isso, você tem que descobrir o que faz falta na sua vida e o que não faz falta. Porque às vezes a gente tem sim alguns gastos que estão ali na nossa fatura, no nosso extrato, mas a gente não está utilizando aquele serviço, a gente não usou aquele produto e está sendo só um ralo financeiro. Então, primeiro você precisa analisar e ter esse autoconhecimento do que realmente é importante para você, o que você não vai abrir mão e coisas que você está pagando só por costume e que você não necessariamente vai sentir falta. O segundo passo é você analisar algumas coisas que podem estar aí pesando no seu orçamento. Tem muita gente que começa a reduzir os gastos com os variáveis, né? Ali o lazer, algumas compras. Isso é importante, de certo modo, mas a maioria das pessoas gasta 80% da renda com gastos básicos como moradia, transporte e alimentação. Então, esses três gastos, eles representam muito mais no seu orçamento do que os outros gastos supérfluos. Então, se você conseguir otimizar esses três gastos, a sua vida já vai melhorar bastante, sobrando dinheiro aí para você fazer outras coisas que você goste. No campo da alimentação, uma coisa que pode estar acontecendo muito é você estar comendo fora ou estar comprando delivery por, às vezes, não ter tempo de cozinhar ou não gostar muito disso, e aí você tem que analisar, realmente comer fora é importante para você, porque você realmente detesta cozinhar, e isso é uma coisa que você não está disposta a abrir mão do seu delivery, ou você só está fazendo isso porque é mais cômodo, e você conseguiria se organizar ali para fazer algumas marmitas, deixar algumas coisas prontas, e encaixar isso na sua rotina. Se a sua resposta é que você está fazendo isso por costume, então ache uma forma de você dar uma reduzida nesses gastos de delivery e começar a cozinhar em casa. Isso vai te economizar muito dinheiro. E aqui eu não tô falando para você cortar o japonês ou a pizza ou o hambúrguer do final de semana. Eu tô falando daquelas pessoas que pedem comida todos os dias porque não querem cozinhar ou porque acham que não tem tempo para cozinhar. Isso realmente vai drenar muito do seu orçamento. Então, se isso for importante para você, tenha consciência que você vai ter que abrir mão de outras coisas para que você tenha esse luxo aí de não precisar cozinhar todos os dias. Mas, se você consegue migrar isso e consegue começar a fazer comida em casa, por exemplo, você já vai ter um dinheiro muito bom sobrando. Agora, as coisas que você gosta de comer por lazer, você pode continuar comendo sem problema nenhum, até porque elas não representam tanto quanto a nossa alimentação diária. Moradia normalmente já é um pouco mais complicado de você tentar reduzir, porque normalmente se você tá num aluguel, você tem um contrato ali, então você vai ter que cumprir aquele aluguel durante um tempo, se você quebrar, você vai ter que pagar uma multa, e se você tem um financiamento, é mais complicado ainda para você mudar. Essa é uma dica, inclusive, se você não comprou apartamento, entenda muito bem os seus gastos para que você não gaste tanto do seu orçamento com moradia, porque a moradia muitas vezes acaba engessando o nosso orçamento de uma forma que você vai acabar tendo que abrir mão de outras coisas interessantes que você poderia fazer por estar escolhendo uma moradia que esteja ali acima um pouco do que você pode pagar. E transporte é o mesmo caso da alimentação. Se você pega muito carro de aplicativo, entenda se isso realmente é importante para você e coloque isso na sua planilha. E verifique se você está pagando muito carro de aplicativo a ponto disso compensar você ter um carro próprio ou o contrário, às vezes você está gastando muito com um carro próprio e você acaba não utilizando ele com tanta frequência, onde seria mais vantajoso você acabar utilizando carro de aplicativo. Ou se você não tem dinheiro para ter um carro próprio, mas está gastando muito com o aplicativo, você talvez tenha que reduzir no momento para transporte público. E aí, com o tempo, você pode voltar a andar aí de carro de aplicativo. Então, existem alguns ajustes que precisam ser feitos com base na sua realidade no momento, que depois você vai poder
voltar a consumir normalmente. Mas esses 3 gastos é muito interessante você analisar: alimentação, transporte e moradia. Agora, entrando de fato nas coisas que a gente normalmente compra ou gasta nosso dinheiro, você não precisa parar de gastar, você só precisa gastar de forma mais inteligente. Ao invés de gastar menos, você vai precisar aprender a gastar melhor. E no começo isso vai ser incômodo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai recompensar muito no longo prazo e você vai acabar acostumando e fazendo isso de forma automática. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de como você pode gastar menos e continuar comprando o que você quer. É que comprando o que você quer não necessariamente é só desejo de consumo, mas também outras coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ir ao cinema, então eu já dei esse exemplo aqui em outros vídeos, de que eu acabo tendo a carteirinha do cinema que eu frequento com mais assiduidade, porque assim eu pago meia entrada. Então aí eu já tô economizando metade do dinheiro que eu poderia pagar no ingresso. Então, com o valor de um ingresso inteiro, eu posso ir 2 vezes ao cinema. Esse cartão de fidelidade do cinema já economiza uma boa grana. Mas uma coisa que eu fiz esses dias, por exemplo, que é uma coisa que eu faço com uma certa frequência, é às vezes deixar acumular mais de um filme que eu quero assistir para ir no mesmo dia. Porque assim, além de eu estar economizando na entrada do cinema, que eu já estou pagando meia mesmo, eu ainda economizo no transporte e na alimentação, por exemplo. Porque ao invés de eu ir 2 vezes ao cinema, eu vou uma única vez. Então eu vou gastar só um transporte de ida e um de volta e só vou comer ali uma vez. Então no meu caso, que eu tenho esse tempo para conseguir fazer isso, eu acabo fazendo, porque assim, com o dinheiro que eu economizo, eu já consigo ir pelo menos mais 1 ou 2 vezes ao cinema. É claro que em casos de filmes que eu tô mais ansiosa, eu não vou esperar pra fazer isso. Eu vou na época da estreia e não importa se eu vou lá só para assistir um único filme. Outra coisa que eu faço, quando só tem um filme que eu quero assistir, eu não tô tão empolgada assim pra ir, não tenho tanta pressa. Ao invés de ir ao final de semana, eu tento ir no começo da semana, porque o ingresso é mais barato. Mesmo eu pagando meia, eu ainda vou pagar mais barato do que se eu fosse no sábado, indo na segunda-feira. Uma coisa que é muito comum, as pessoas terem vários serviços de streaming e não tá usando nenhum. Ou às vezes você tá pagando um serviço de streaming de áudio, por exemplo, que é mais caro, sendo que teria um mais barato que teria a mesma funcionalidade. Então você tem que analisar aí o que realmente faz sentido. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, compras mais caras, como eletrônicos. Celular, eu costumo comprar usado. Eu acho que eu já até falei isso aqui em outro vídeo. Então hoje eu comprei o celular que eu queria, só que eu paguei R$ 1.200 mais barato do que ele novo, só porque eu escolhi comprar ele usado. E eu comprei ele usado de uma loja que vai me dar garantia, que eu vou conseguir ali recorrer, porque essas coisas que são mais caras, eu não confio comprar de pessoa física, a não ser que eu conheça a pessoa, porque se der problema, eu vou ficar com um prejuízo maior do que se eu tivesse comprado um novo. Então eu sempre procuro lojas confiáveis, como Trocafone, Trocafy, essas lojas que são especializadas em fazer vendas de eletrônicos usados, e aí eu compro e eu consigo economizar uma grana. Então esse ano eu consegui economizar uns R$ 1.400 do celular. Outra coisa que eu comprei usada, e aí eu comprei de pessoa física, mas foi através do Mercado Livre, então eu tinha ali uma certa garantia. Se o produto não funcionasse, eu conseguiria acionar o Mercado Livre para fazer a ponte. Então eu comprei uma lava-louça. A lava-louça que eu queria era R$ 2.400. Eu consegui achar exatamente a lava-louça que eu queria por R$ 1.700. Então aí já foram mais R$ 700 de economia. E eu comprei exatamente a mesma lava-louça. Então eu consegui consumir aquilo que eu queria pagando mais barato. O celular é a mesma coisa. Comprei o celular que eu queria pagando mais barato. Outra compra que eu fiz, que eu consegui economizar R$ 600 mais ou menos, foi a compra do meu tablet. Então eu queria um tablet específico e ele estava girando aí em torno de 2.200, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu fiquei acompanhando, rastreando os valores e eu entrava praticamente todo dia no Google para verificar quanto que estavam os valores, até que um dia eu entrei e ele estava em um dos sites por R$ 1.640. Eu falei, é mais barato que novo, sem ser usado. Aí eu pensei, menos que isso não vai ficar, então agora é a minha chance. Então eu fui e comprei, porque já estava no meu planejamento, eu já queria aquele objeto, eu já estava rastreando o valor há um tempo. Então eu vi uma oportunidade e eu comprei. Comprei exatamente o tablet que eu queria por R$ 600 a menos. E isso você pode aplicar para várias coisas. Se você é o tipo de pessoa que gosta de roupa de marca, artigo de luxo, muitas vezes se você abrir mão de comprar na loja e comprar de segunda mão, você consegue economizar muito dinheiro. Então você pode ir em lojas como Enjoei, você pode procurar brechós, curadorias que atuam nesse ramo,
você pode fazer isso com quase tudo que você quiser. Então a questão aqui não é deixar de comprar ou deixar de gastar, mas é achar formas mais inteligentes de você fazer o que você gosta. E outra coisa que é interessante você fazer é analisar os seus gastos fixos ali, que você já tem uma assinatura, um plano, um débito automático, de forma que você acaba não vendo aqueles gastos todos os meses. Então, por exemplo, plano de celular é uma coisa que às vezes aumenta e a gente não vê. Eu mesma nunca tive um plano de celular porque eu nunca sentia necessidade, mas isso é o meu caso. Então, para mim, como eu sempre trabalhei em escritório, eu sempre tive o Wi-Fi onde eu trabalhava e eu tinha o Wi-Fi em casa. No caminho, eu não sentia muita necessidade de ficar no celular, mas às vezes que eu queria, por algum motivo, quando eu estava na faculdade, por exemplo, que eu tinha que estudar no caminho, eu acabava colocando pré-pago. Então eu pagava em torno aí de R$ 30 no mês para ter internet o mês inteiro. E às vezes era mais internet do que quem tinha o plano de R$ 30 fixo todos os meses. Como eu sei isso? Porque eu trabalhei em telemarketing. Eu trabalhei na parte de vendas de plano controle. Então muita gente pagava o dobro do valor em plano controle e tinha os mesmos benefícios que eu tinha, pela metade do preço sendo pré-pago. Então tome muito cuidado com esse tipo de coisa. A mesma coisa serve para a internet de casa. Muitas vezes tem um reajuste anual. Se você ligar na operadora e chorar, eles abaixam. A mesma coisa serve para academia, por exemplo. Às vezes tem gente que tem um plano que não está utilizando, usa muito menos recursos da academia do que está pagando. Isso também serve para diversas outras assinaturas. Já falei aqui dos streamings, né? Então, às vezes tem gente que tem vários streamings e não está assistindo nenhum. Cancela tudo e aí você assina o que você está sentindo falta. Essas coisas que você não tem um contrato, no caso, o plano de celular normalmente tem um contrato ali com fidelidade e tal, mas coisas que não tem contrato, que não vão te prejudicar se você cancelar, cancela. Se você sentir falta, assina novamente, não tem problema nenhum. Outro cuidado que é importante você cuidar são das compras emocionais. Nós, seres humanos, a gente age muito mais pela emoção do que pela razão, principalmente quando o assunto é dinheiro. São poucas as pessoas que usam a razão ali para controlar o seu dinheiro. A maioria é movida pela emoção. Então, se você sabe que em determinados momentos do mês, ou quando acontece algum tipo de coisa que te estressa ou te deixa muito feliz, e aí você acaba gastando mais naqueles momentos, ou se você passa muito tempo em rede social e você acaba sendo influenciado e compra coisas que depois você se arrepende, tente ao máximo tirar esses gatilhos da sua vida. Então desinstale aplicativos de compra que chegam notificação, deixe de seguir pessoas que não te agregam e que fazem você querer consumir ali. E assim, são coisas que você vê que realmente não fazem falta na sua vida. Porque esse daqui é o objetivo do vídeo, é você deixar de gastar com o que não te agrega. Então você tem que ver aí coisas que você já se arrependeu de comprar e por que que você comprou elas. Foi porque em algum momento você estava estressado? Foi porque você foi influenciado? Vê o que que é e tira essas coisas da sua frente para facilitar o seu processo de economia. E por último, não economize só por economizar. Tem ali um objetivo para que você quer guardar o dinheiro. Esse dinheiro que está sendo reduzido do seu orçamento, você vai destinar ele para quê? E aqui você fica totalmente livre, você pode construir a sua meta e guardar dinheiro para algum sonho que você tenha. Então aqui você vai começar a entender o quanto vai te sobrar de dinheiro e vai destinar para coisas que são realmente importantes para você. Se você não tem nenhum dinheiro guardado, é importante que você faça a sua reserva de emergência. Além disso, todo mundo precisa cuidar da sua aposentadoria, porque a gente não vai se aposentar nesse país. Então você precisa cuidar disso. Mas, se você é jovem, você tem tempo. Se você tem tempo, você precisa investir menos dinheiro. Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos sobre como se aposentar sem o INSS, como construir metas, para, se você tiver interesse, você assistir esses vídeos, mas reserva de emergência e aposentadoria são meio que metas obrigatórias para todo mundo. Em paralelo, você pode sim ter outras metas e outros objetivos que brilham aí o seu olho. Nesse vídeo sobre metas, eu falo como ter mais de uma meta ao mesmo tempo e como administrar isso. Mas então no vídeo de hoje foi basicamente isso. Se você gosta de finanças e investimentos, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e eu vou deixar aqui as playlists sobre organização financeira e investimentos para iniciantes. E eu te vejo no próximo vídeo.